Quem foi Jonathan Edwards? Jonathan Edwards, um pregador congregacional dos Estados Unidos, mais precisamente na cidade de Connecticut, nos Estados Unidos. Ele considerado um teólogo calvinista e também considerado missionário aos índios, pastor congregacional. Ele defendia a teologia reformada e também é uma das heranças puritanas. Jonathan Edwards, logo após a morte do seu avô em 1729, ele traz uma pregação sobre o avivamento. E entre 1733 e 1735 acontece um dos grandes efeitos da sua pregação, que é o avivamento norte-americano. Jonathan Edwards, também considerado como um dos teólogos e o maior filósofo norte-americano. Vale a pena ler as suas obras. E este grande teólogo, este grande pregador congregacional e um grande precursor do avivamento através da palavra de Deus, ele nasce em 5 de outubro de 1703 na cidade de Connecticut, nos Estados Unidos. Ele casa-se em 1727 com Sarah Edwards. Tem 11 filhos e logo após a morte do seu avô, em 1729, ele assume a igreja de Northampton, nos Estados Unidos. Jonathan Edwards, ele morre em 22 de março de 1758, nos Estados Unidos também. E este homem, ele traz a ideia de que o avivamento ele só é verdadeiro quando se tem a palavra de Deus. A palavra de Deus pregada de uma forma clara, objetiva e direcionada. E uma das grandes curiosidades da vida de Jonathan Edwards, deste grande pregador, deste grande teólogo e deste grande filósofo norte-americano, é que em 1750, após pastorear a igreja congregacional na cidade de Northampton, nos Estados Unidos, após 23 anos liderando a igreja, sendo titular da igreja, ele foi despedido da igreja. Em outras linguagens, ele foi expulso da igreja por ser contrário à prática de servir a Santa Ceia do Senhor a pessoas não convertidas. Esta prática, lógico, foi instituída pelo seu avô e que a igreja gostava disso. Então ele foi totalmente contra essa prática. E aí a igreja despediu. Em outras linguagens, expulsou ele da sua própria igreja. E para você ficar com um gostinho de quero mais, eu vou te contar uma das grandes obras de Jonathan Edwards. Quem nunca ouviu falar em pecadores na mão de um Deus irado? Esta foi uma das pregações e um dos maiores sermões da vida de Jonathan Edwards, pregado em 8 de julho de 1741 em Enfield, em Connecticut. Essa é uma das grandes obras de Jonathan Edwards, entre outras, que enchem o nosso coração de alegria e de avivamento.